falar no Rio, falar para o Rio de Janeiro, significa falar para o Brasil. O Rio é a nossa identidade nacional. Nenhum outro lugar expressa, como o Rio de Janeiro, para o mundo, aquilo que é o Brasil. E nenhum outro lugar, neste momento, tem a importância estratégica, essencial do Rio de Janeiro. Essa manifestação mostra que nós podemos e que nós vamos dar a virada em direção à vitória. São 7 dias. 7 dias que mudarão a história do Brasil. Porque isso é o que está em jogo. Domingo que vem se decide como será o Brasil nesta década e até nas próximas décadas. É muita coisa o que está em jogo. Eu tenho falado por toda parte das ideias a respeito da saúde, da segurança, da educação, da política social, das obras. Não vou falar disso aqui agora, mas vou fazer uma referência a um outro componente fundamental da nossa campanha, que são os valores, as nossas convicções. Em primeiro lugar, nós precisamos no Brasil um governo que tenha caráter. Caráter que se traduza na verdade e na honestidade. Não podemos viver uma situação de mentira permanente. O presidente Itamar, que aqui está, que deu ao Brasil uma lição de probidade, de serenidade, recebendo o nosso país depois da tragédia daquele que hoje é o cabo eleitoral dos nossos adversários, do Collor de Mello. Pois bem, ele sublinhou algo fundamental. Nós temos que olhar o governo como uma entidade de todos, e não de um partido, e não de um grupo de interesses. Foi assim com Itamar, foi assim com Fernando Henrique, presidiu com dignidade, não foi além de declarar o seu voto. Hoje nós vemos o contrário, é o governo deixado de lado para se encarnar no partido, se encarnar numa candidatura. Nós precisamos ter no Brasil um governo da honestidade e da verdade. Chega de escândalo! Basta pegar a imprensa no fim de semana. Fica até difícil recapitular. São 3 ou 4 por semana que tem aparecido. Outro princípio fundamental é o princípio da democracia e da liberdade. Este, para nós, é um valor muito fundamental. Hoje, a democracia tem sido transgredida. A imprensa intimidada, e a imprensa, a liberdade de imprensa, é um dos fundamentos da democracia contemporânea. Para nós, democracia não é um instrumento para chegar ao poder e depois solapá-la. Para nós, democracia é uma maneira de viver. A democracia está entranhada no nosso comportamento. Nós não encaramos na democracia que temos os nossos adversários como inimigos a serem destruídos de qualquer maneira, seja pela mentira, seja pela opressão da máquina, seja pela violência. Nós sempre tratamos os nossos adversários como competidores, não como inimigos, e seguiremos assim. Outro dia, um governador eleito do PT, fazendo campanha para sua candidata, disse: se o César for presidente, nós seremos prejudicados. Ele é mentiroso, essencialmente mentiroso, até porque sabe que nós governamos para todos. Temos aqui os exemplos do Aécio e do Anastasia em Minas Gerais, o exemplo do Alckmin em São Paulo e o meu exemplo
no Ministério da Saúde, na Prefeitura ou no governo do Estado. Governamos para todos e para todas. Mandato significa servir ao povo e não se servir do povo. Por isso que o nosso outro valor fundamental é a solidariedade. Eu estou na vida pública para servir ao meu povo. Eu sou um servidor do nosso povo. E todos aqueles que têm essa atitude, que têm essa postura de solidariedade com os demais, são nossos aliados nessa batalha. Outro valor é o da justiça. Todos são iguais perante a lei. Não há justiça separada, uma para os companheiros, o resto que fique com a justiça. Por último, a justiça social, a da igualdade, a da luta pelo povo, luta pelas pessoas necessitadas, luta pela justiça social. Esses são os nossos valores. E sabe o que preocupa os adversários? É que esses valores para nós são de verdade, são para valer. Eu defendo a Petrobras e defendi aqui no Rio, quando era líder estudantil, mas eu defendo a Petrobras como uma empresa estatal que deve servir ao povo brasileiro. E não como cabide de emprego, como instrumento de negócio, como elemento de coesão de uma aliança espúria para governar o nosso país. Por isso que eu tenho dito, eu vou estatizar as empresas estatais, que não vão mais servir aos interesses privados de partidos, de grupos aliados. E nós temos nesta semana que multiplicar o nosso voto e vamos para a vitória no próximo domingo. Nós vamos caminhar para a vitória de braços dados, cabeça erguida, coração leve, para a vitória do povo